Muito bem, vamos continuar falando sobre segurança da informação para quem vai fazer o concurso do CNU. Lembrando que esse conteúdo também pode servir para outros concursos públicos na área de tecnologia da informação, não, porque tem concursos que não é da tecnologia da informação e que cobram esses conhecimentos em segurança da informação. Então vamos lá. Política de segurança da informação. Definição. Política de segurança da informação são diretrizes e procedimentos implementados por uma organização para proteger seus ativos de informação contra ameaças e vulnerabilidades. Essas políticas ajudam a assegurar a confidencialidade, a integridade e disponibilidade das informações. Para quem não conhece os princípios, nós falamos sobre eles na primeira aula, que são os princípios fundamentais da segurança da informação. De acordo com a ISO 27001, a alta direção deve demonstrar sua liderança e comprometimento em relação ao sistema de segurança da informação pelos seguintes meios. E a linha A, do ISO 27001 traz, assegurando que a política de segurança da informação e os objetivos de segurança da informação estão estabelecidos e são compatíveis com a direção estratégica da organização. Então, primeira coisa, a responsabilidade da política de segurança da informação não é restrito a quem vai, por exemplo, trabalhar na TI, ou a quem trabalha com sistemas, ou a quem trabalha em atendimento ao público, quem está trabalhando ali dentro do contexto ali, vamos dizer assim, mão na massa. Todos têm responsabilidade. Inclusive, tem que ser encabeçada essa responsabilidade pela alta administração. Ou seja, a alta direção, está bem claro aqui, ela tem que garantir que a política de informação, objetivos dessa política, sejam estabelecidos e são compatíveis com a direção estratégica da organização. Então, ela vai garantir que a política de segurança da informação esteja dentro da estratégia da própria organização. Então, o que significa isso? Que todos, desde a alta direção até quem estiver lá no último, lá embaixo, na base da pirâmide, vamos dizer assim, entre aspas, tem que ter ali um entendimento, conhecer a política de segurança da informação e ter a responsabilidade de aderir, não só aderir, como praticar e seguir essa política que deve ser uma estratégia da própria organização. A alta direção deve estabelecer uma política de segurança da informação que seja apropriada ao propósito da organização, ou seja, não faz sentido você criar uma política de segurança que não sirva para nada sobre o negócio, tem que ser algo compatível com o negócio, com o propósito daquela organização. Cada um é cada um, por exemplo, você tem uma organização, vamos falar que é a nível de público, por exemplo, você tem bancos públicos, você tem ali órgãos que já são órgãos que são empresas públicas, você tem outros órgãos que já são órgãos de autarquias, e cada uma tem uma especificidade. Então não dá para você trabalhar com a mesma política. Pode ser algo semelhante, algo parecido, mas não dá para ser a mesma. Então tem que ser apropriado ao propósito. Se é um banco, tem que estar ali ligado à atividade do banco. Se é, por exemplo, o INSS, uma autarquia como o INSS, tem que estar ligado àquele trabalho do INSS. A Receita Federal, por exemplo, mesma coisa, assim por diante. No CNU, você vai trabalhar em algum dos órgãos do CNU, por exemplo, tem que estar ligado àquilo que você vai trabalhar. Então a política de segurança da informação, ela tem que estar ali dentro, apropriada ao propósito da organização. Inclui os objetivos de segurança da informação, tá aqui, inclui os objetivos, e fornece estrutura para estabelecer os objetivos de segurança da informação. Inclui o comprometimento de satisfazer os requisitos aplicáveis relacionados com a segurança da informação. Ou seja, tem que incluir comprometimento. Todos têm que estar comprometidos a seguir aquela política. Inclui o comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão de segurança da informação. Ou seja, não pode ser uma política que cria uma política hoje e pronto, vai seguir até o final. Não, ela tem que estar sempre em melhoria contínua. E a alta direção tem que estabelecer isso dentro da política. A política de segurança da informação deve estar disponível como informação documentada, ou seja, tem que estar ali para uma documentação, não é assim algo que se fala e joga ao vento, não. Tem que ter um documento que traz ali, especificando o que se cobra naquela política, como ela deve ser abordada, como ela deve ser seguida e como ela deve ser aplicada no dia a dia. Ser comunicada dentro da organização e estar disponível para partes interessadas conforme apropriado. Inclusive, partes interessadas aqui, lê-se também até partes externas, galera. Nós vamos até trazer uma questão que fala sobre isso. Quando fala assim de estar disponível para partes interessadas, não é só dentro da organização.
até para quem está fora. Claro, na medida do que cabe falar sobre o assunto, né? Porque você tem coisas que são confidenciais, obviamente, né? Que é um dos requisitos, inclusive um dos princípios que a gente viu na aula anterior. Mas tem que estar disponível para todo mundo saber, olha, você que realmente quer trabalhar com a organização, digamos, tem uma pessoa terceirizada trabalhando dentro do órgão ou da empresa pública. Ela deve seguir essa política. Olha, isso aqui é sigilo, você não pode espalhar, isso aqui é interno, não pode ser de conhecimento público, ou seja, isso tem que estar tanto comunicado dentro da organização, como também para partes interessadas fora da organização. Tem que estar ciente quanto a isso. Componentes principais de política de segurança da informação. Então, nós temos aqui a política de confidencialidade. Por exemplo, todos os funcionários devem usar senhas fortes e únicas para acessar sistemas corporativos. As senhas devem ser alteradas a cada 90 dias e nunca compartilhadas com terceiros. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de você, vamos supor, você está criando uma política de segurança para impedir que haja acessos indevidos ou acessos ali, indevidos, na verdade, que não seja de um funcionário autorizado. Então você tem que criar, por exemplo, tem que estabelecer a política. Olha, você tem que criar a senha forte e única, tá? Para esse sistema corporativo. Inclusive, elas devem ser alteradas a cada 90 dias. Né? Você tem que alterar o tempo todo para manter a questão da segurança da informação. A implementação, configuração de sistemas para exigir senhas complexas, ou seja, quando o usuário colocar uma senha muito fácil, coloca lá, por exemplo, fulano 123, não é aceito. Colocar o nome do time dele, não é aceito. Colocar o nome do cachorro dele, não é aceito. Tem que ser algo complexo, tá? Tem que colocar letras, números e um caractere especial, por exemplo. Então o sistema tem que exigir, tem que mostrar, apresentar na tela e não permitir que o usuário cadastre esse tipo de senha. E ferramenta de gerenciamento de senhas para garantir a conformidade, garantir que de fato está seguindo aquela conformidade. Inclusive a ferramenta, ela vai solicitar ali no prazo, olha, tem que alterar a tua senha. Ela já vai avisando para que o usuário faça aquela alteração de senha. Política de controle de acesso, né? Outro item interessante. Exemplo, o acesso a informações sensíveis deve ser concedido com base no princípio do menor privilégio, ou seja, os funcionários têm acesso apenas aos dados necessários para realizar suas funções. Ou seja, aqui na política de controle de acesso, não é você poder acessar tudo. Quero acessar. Por exemplo, você trabalha num órgão público que você, por exemplo, entrou agora e você é apenas ali um atendente. Vamos supor, você está no INSS, digamos. Você é um atendente do INSS. Né? Então, vamos ver aqui no nosso caso aqui mesmo de TI. Você vai fazer prova para TI, por exemplo. Você vai entrar aí na prova de CNU, foi aprovada, beleza. Vai trabalhar no órgão ali dentro do CNU. Você não vai ter acesso imediato a todos os sistemas ou todas as bases ali. Não, você não vai ter. Você vai ter acesso somente àquilo que você precisa fazer. Você precisa fazer o que não? O seu trabalho vai ser somente, vamos supor, atualizar a página aqui do órgão. Não, você vai somente acessar aqui para fazer, para atender chamadas e manutenções aqui internos, né, dos usuários, né? Vamos dizer assim, do órgão. Precisam ali de manutenção, de alguma coisa, uma configuração, você vai acessar isso. Somente. Você vai ter acesso para fazer, por exemplo, alteração em banco de dados, não vai ter acesso para poder mudar a política, né, inclusive para a política mesmo de controle de acesso. Não, isso aí vai estar na mão de um gestor. Então, você vai ter apenas o necessário para você realizar as suas funções. Então, essa é uma política importante, controle de acesso. Essa política evita muito problema. Problemas, por exemplo, de pessoas não autorizadas a fazer modificações que podem causar prejuízos e danos à empresa ou ali à organização. Implementação, utilização de sistemas de controle de acesso baseado em funções, né, e auditorias regulares para revisar e ajustar permissões de acesso. Componentes principais, né, vamos continuar falando sobre isso, política de segurança de dados. É outra política. Todos os dados confidenciais devem ser criptografados, que é um exemplo, né, tanto em trânsito quanto em repouso. A criptografia deve seguir os padrões como AES 256. Criptografia, para quem não estudou ainda ou não conhece, certamente você deve ter ouvido falar, se você é da área de TI, criptografia é uma maneira de você tornar um dado, claro, inteligível, que somente ele possa ser lido por quem de fato tem acesso ou quem tem uma chave para descriptografar aquele arquivo e poder acessar, né, aquele conteúdo, aquela informação. Então aqui, uma coisa interessante, tanto em trânsito quanto em repouso. Por quê?
Porque às vezes pode ser que aquela informação esteja em repouso, digamos, dentro do seu servidor ou dentro da sua área de trabalho, por exemplo. Aí o dado está lá. O dado é confidencial, só que ele está lá em repouso. Em repouso, ele não está criptografado. Olha o perigo. Se alguém consegue acessar o teu host, alguém consegue invadir o sistema, e ele encontra esse dado lá não criptografado, ele pode fazer ali, capturar, por exemplo, aquela informação e pode utilizar da maneira como ele achar melhor, né? Pode ali utilizar para vazar dados, pode utilizar para causar prejuízo, danos a terceiros. E assim, olha só o problema que se causa quanto a isso. Então, por exemplo, ele te deve estabelecer, por exemplo, isso. Olha, segurança de dados. Tanto em repouso quanto trânsito, ou seja, se ele estiver trafegando na rede ou se ele estiver no teu dispositivo, ele tem que estar criptografado. E tem que seguir o padrão AES-256, ou seja, tem que usar essa chave criptográfica. Então tem que ter um padrão bem estabelecido. Essa é uma política de segurança de dados. A implementação de protocolo de criptografia como TLS para dados em trânsito e criptografia de disco completo para dados em repouso. TLS é utilizado para você fazer criptografia a nível de rede, de web. Quando você está ali transitando ali um arquivo, o TLS ele é utilizado como padrão para poder criptografar os dados em trânsito. E em rede, né, em repouso, você pode utilizar o quê? Criptografia de disco. O teu disco tem que estar criptografado. Para quê? Para evitar que se alguém invadir o teu host, por exemplo, ou mesmo servidor, ele não consiga ter acesso direto a esse servidor. Porque ele está criptografado, somente quem tem acesso é quem tem a chave criptográfica. Política de resposta a incidentes. Em caso de violação de segurança, a equipe de TI deve seguir um plano de resposta a incidentes que inclui identificação, contenção, erradicação, recuperação e revisão do incidente. Né, que são os passos. Identificação. Identificação, contenção, erradicação, recuperação e revisão do incidente. Implementação, desenvolvimento de um plano de resposta a incidentes e treinamento regular da equipe para garantir que todos saibam como responder a diferentes tipos de incidentes. Né? Ou seja, aconteceu uma violação de segurança, aconteceu algum problema, alguém invadiu, você tem que seguir esse passo. Incluir, né, você vai identificar o que aconteceu. Qual foi a invasão? Ah, foi essa. Como é que contém? Vamos isolar esse servidor, vamos isolar esse... enfim, qual foi a zona que foi invadida aqui? O que a gente vai fazer quanto a isso? Erradicar, né, para tirar, fazer ali, cessar aquele incidente e também recuperar, né, recuperar e revisar ali o incidente, né, para não se repetir mais essa situação. Política de uso aceitável. Os funcionários devem usar os recursos de TI da empresa para fins profissionais. O uso pessoal de internet e e-mail deve ser mínimo e nunca deve incluir atividades legais ou não éticas. A implementação, redação clara da política de uso aceitável e disseminação para todos os funcionários, além de monitoramento contínuo de uso dos recursos de TI. Imagina só dentro de um órgão público, por exemplo, uma pessoa que acessa qualquer coisa ali. Ela pode acessar qualquer site, qualquer e-mail. Ela pode ali, no e-mail corporativo dela, por exemplo, mandar e-mails ou receber e-mails de terceiros. Imagina só o problemão que pode acontecer se a pessoa acessa um site ilegal ou mesmo ali um site indevido e esse site traz ali algum tipo de incidente, né? Algum tipo de risco ali, pode trazer algum tipo de malware, né, para dentro da instituição através de um download de um arquivo indevido ou a pessoa acessou um e-mail indevido, enfim, olha o prejuízo que pode causar. Então é importante minimizar ao máximo essa questão dessa internet para evitar que o que está na rede venha invadir o sistema do corporativo e venha causar um problema de, por exemplo, um dos principais, claro, a questão de uma invasão de um malware, por exemplo. Então, para você minimizar esse tipo de risco, é importante as pessoas terem o mínimo acesso possível para evitar transtorno. Por quê? Porque num ambiente controlado é mais fácil você contornar um eventual incidente, né, de segurança. Política de backup e recuperação. Todos os dados críticos devem ser submetidos a backups e seguros. Os backups devem ser testados periodicamente para garantir a possibilidade de recuperação. Essa aqui é uma política importante e que toda a instituição tem que ter, toda a organização tem que ter. Isso aqui mais do que nunca, gente, para muitas coisas. Para você evitar uma perda, um dano, por exemplo, digamos, houve alguma situação no hardware, por exemplo, perdeu os arquivos, você tem um backup, que em tese aqui não é
uma aula sobre backup, ele vai estar em outro disco, em uma outra localidade, justamente para não ter, por exemplo, digamos, aconteceu uma falha no hardware, né? Enfim, alguma situação, uma catástrofe aconteceu ali e aquele servidor ficou disponível. Se todos os backups estiverem na mesma sala, por exemplo, obviamente vai se perder tudo. O backup tem que estar em outro lugar fisicamente, né? Hoje em dia com a questão da nuvem, né? Pode estar na nuvem mesmo, aí no cloud computing, está em outro lugar para que ele venha a ser recuperado em caso de incidentes, desse tipo de incidente. Ou mesmo a invasão, por exemplo, quando os hackers, né, invadem e fazem ali o sequestro, né? O sequestro, o ransomware, né? Que a gente chama de ransomware, faz o sequestro dos dados, o sequestro dos arquivos, o sequestro de um disco de alguém, por exemplo. Se você tiver backups, esse problema é minimizado. Porque quando eles sequestram ali os arquivos, imagina só o tamanho do prejuízo. Recentemente tivemos uma empresa famosa no Brasil que passou por uma situação dessa, que um ransomware invadiu e ali segurou, né, os dados daquela empresa, duas empresas na verdade, uma emissora grande, também uma empresa de lojas, né, uma empresa muito grande no Brasil, duas empresas que passaram por questão de comunicação, outra esqueci agora o nome que a gente chama, né, de mercado aí, que vende roupas, principalmente, né, de moda, né, enfim, uma franquia muito grande no Brasil. E aconteceu isso, né? Tiveram seus dados sequestrados ali para o ransomware, e aí? Cadê o backup? E aí que é importante você ter um backup para recuperação nesses casos. Implementação, automatização de backups regulares e criação de um plano de recuperação de desastres, né? Porque, como a gente acabou de falar, se você tem um backup regular, quando acontecer algum problema, você vai lá resgatar aquela versão daquele backup que você fez naquele momento. E um plano de recuperação de desastre. Aconteceu um desastre numa situação, você tem como recuperar aquilo ali, porque você tem um plano já estabelecido para aquela situação, incluindo testes de recuperação simulados. E vamos de questões, ver como é que as bancas, na verdade a banca CES Gran Rio, ela pede isso e que pode ser abordado também dentro da prova do CNU. Política de segurança da informação é a documentação que espelha as decisões da empresa com respeito à manipulação e à proteção da informação. O conjunto de políticas deve ser definido, aprovado pela direção, publicado e comunicado para... Vamos começar aqui por baixo, né? Pela letra E. Apenas os diretores e gerentes, galera, apenas, quando fala de alguma coisa dentro de TI, geralmente quando fala apenas, tome muito cuidado. A chance da questão estar errada é muito grande, é gigante. Apenas, não. Já viu que não é apenas, ó. Gerentes, líderes, não, gente, todo mundo da empresa tem que saber. Apenas diretores, não. Já elimina. Apenas diretores, gerentes da empresa. Galera, se você for pela técnica do apenas, já eliminava tudo, né? Ó, letra A, todos os funcionários e partes externas relevantes. Foi o que eu falei. Quem tiver envolvido como funcionário da empresa e quem estiver fora, que presta serviço ou tem uma ligação com a empresa, tem que ter ciência do conjunto de políticas dentro da empresa. Os serviços de segurança são os serviços de processamento ou comunicação fornecidos por um sistema para prover proteção aos recursos do sistema com base em uma política de segurança. Dentro desse serviço, o controle de acesso visa a... Pessoal, ele quer saber sobre o controle de acesso. Então, quando você lê uma questão, tome muito cuidado. Veja o que ela realmente quer, o que ela quer saber, qual política ela está fazendo menção. Aqui no caso é controle de acesso. Então, muita calma nessa hora. Vamos começar aqui novamente pela letra E. Garantir apenas a autenticação de entidades ou indivíduos. Galera, já lembra que eu falei anteriormente? Questão de apenas, não. Não visa somente a autenticação. Ele visa também você verificar se a pessoa que acessa realmente é essa pessoa, né? E se o recurso que ela acessa é um recurso que ela está autorizada a acessar. Beleza? Não é só ela autenticar, ela tem que saber se ela pode ou não acessar aquele recurso. É o controle de acesso. Garantir que os dados recebidos não foram adulterados. Aqui já elimina. Por quê? O controle de acesso ele não verifica isso. Quem verifica isso é a questão da integridade. Não é integridade. Aqui quer saber o controle de acesso. É o que não requer prévia autenticação. Né? Isso aqui assim, aqui está errado por quê? Porque não é garantir que os dados não foram adulterados. Não é essa a missão do controle de acesso. Não tem nada a ver com isso, certo? Garantir que os dados recebidos não foram adulterados, também não já elimina, né? O que requer prévia autenticação, também não, galera.
não é a função do controle de acesso, não é isso. Essa questão da verificação aqui é integridade e não tem nada a ver com o controle de acesso. É outra situação, é outro caso. Letra B, impedir o uso não autorizado de recurso. Beleza. O que não requer prévia autenticação. Agora que está errado, tá? Beleza que tem que impedir o uso não autorizado de recurso. Faria até sentido, mas requer sim uma autenticação prévia, né, da entidade do indivíduo. Impedir o uso não autorizado de recurso, beleza, você tem que impedir que alguém que acessou aquilo ali, né, só pode ser usado ali quem tem autorização. O que requer prévia autenticação de entidades ou indivíduos. Perfeito, galera. Vamos supor, você vai acessar um sistema, você está trabalhando na instituição, você vai acessar um sistema. Primeiro, você vai acessar, você tem que ter o quê? Uma identificação. Você vai primeiramente, né, você vai se autenticar ali, sendo identificado, você vai ser identificado. Após ser identificado, você vai fazer o acesso e após acessar, o sistema vai verificar se você tem ou não autorização para usar aquele recurso. Foi o que a gente falou nas últimas políticas. Não é porque você tem acesso àquele sistema que você vai ter acesso a todos os recursos. O recurso tem que ser limitado a partir da questão de que você tem que ter os privilégios mínimos. Beleza? Observe as afirmativas a seguir relacionadas à política de segurança e informação de uma organização. As diretrizes para a implementação de política de segurança e informação devem incluir declaração relativa ao comprometimento na direção. Galera, essa relativa ficou meio esquisita, essa palavra relativa, mas isso ele está falando de relação, né? Deve incluir uma declaração relativa, ou seja, que tem a relação ao comprometimento da direção. Realmente, a gente falou muito sobre isso, que a alta direção tem que estar comprometida com a implementação da política de segurança. Então, aqui está correto, tá, gente? Beleza, correto. O que a gente faz? A gente elimina onde não tiver A1. Quem não tiver A1, eu já elimino. Aqui não tem A1, eu elimino. Aqui não tem A1, eu elimino. Eu vou ficar entre a A, a C e a I. Vamos à próxima. O objetivo de uma política de segurança da informação é divulgar as decisões da direção tomadas para ser ouvida a CIPA. Eu falei sobre CIPA, galera, não tem nada a ver. Nada a ver. A CIPA não tem nada a ver com isso. A CIPA é outra coisa, é outra situação. Tá? Então, assim, aqui já pode eliminar, não tem nada a ver de ouvir a CIPA. A política de segurança de informação, ela é divulgada na direção para todo mundo, né? Após ter sido feito um estudo abrangente e que o próprio alta direção se comprometa quanto a isso, né? Então, galera, tá eliminado isso aqui, tá? Então, onde tiver o 2, eu já elimino. Aqui tem um 2, elimino. Aqui tá dizendo que é apenas o 1. Pode ser apenas um. Então, já fico aqui entre a letra A e a letra C. Vamos ver qual é agora. A orientação da política de segurança da informação deve estar alinhada com os objetivos do negócio. Perfeito, a gente falou sobre isso, né? O alinhamento com os objetivos do negócio. Não adianta a instituição ela criar uma política que não esteja alinhada com aquilo que ela está fazendo. Então, elimina 1, não é apenas A1, é A1 e A3. Então, aqui é letra C, 1 e 3. Uma empresa de porte desejada, né, deseja orientar seus funcionários em relação à segurança da informação. Com base nessa situação, analise as responsabilidades que serão colocadas aos funcionários. Manter a confidencialidade das senhas. Beleza. Utilizar os recursos da organização apenas para propósito aprovados pela gestão. Beleza. Reportar à gestão quaisquer eventos ou incidentes de segurança. Galera, perfeito. É correto afirmar aqui, galera, os três. As três situações estão corretas. Confidencialidade da senha, a gente falou sobre isso. A política de senha. Utilizar recursos apenas para propósito aprovados pela gestão. Como a gente falou, a questão de você limitar o acesso à internet, por exemplo. É questão de recursos, por exemplo. E reportar à gestão qualquer evento em incidente de segurança. É você comunicar se houver algum incidente. Perfeito. É isso mesmo. Beleza, aqui nós finalizamos mais uma aula, né? Já deixo aqui meu muito obrigado a você que ter ficado até o final. Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida quanto ao conteúdo, deixa nos comentários que a gente pode trazer. Ou então você pode mandar para o nosso Instagram, né? Que está aí na descrição desse vídeo aqui na tela. @concurseiro_em_TI. Tá? Peço que você recomende esse vídeo para um amigo ou amiga que estuda na área de TI ou que não estuda na área de TI, mas esse conteúdo faz parte ali de uma prova de concurso que ela vai fazer. E inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá aquele like, aquele joinha para fortalecer
para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e a gente continuar motivado a trazer esse conteúdo para você. Muito obrigado e até a próxima.